Shalom, a paz do Senhor Jesus Cristo, mais uma vez aqui para trazer mais uma reflexão bíblica da palavra do Senhor Jesus Cristo, né? E aqui é a pessoa do pastor Edson, da obra missionária para todos, construindo Shalom, Conexão Manaus, Brasil. E hoje eu quero dar continuidade sobre o assunto do outro lado. Eu falei sobre a primeira parte e citei alguns exemplos bíblicos voltados à questão do outro lado, a questão da gente ir até o final da história, porque quando Deus ele nos chama, ele se responsabiliza e com certeza ele vai conosco até o final da nossa trajetória. Deus não chama ninguém para uma obra missionária e abandona ele no meio do caminho. Jesus, quando escolheu os seus 12 discípulos, ele foi com eles até o final, apesar que alguns abandonaram ele, mas ele não abandonou nenhum. Então fique tranquilo que o Senhor Jesus Cristo, aquele que nos chamou para esta grandiosa obra missionária, ele vai conosco até o fim. E eu quero usar o livro de Mateus. Você pega aí a sua Bíblia aí e nós vamos meditar nessa reflexão. Livro de Mateus, capítulo 14, do versículo 22 ao 36, você vai meditar após essa reflexão. Encontrou aí? O título é Jesus anda sobre as águas. Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículo 22 a 36. Você pega aí e vamos ler. Hoje eu vou ler para que os irmãos possam entender com mais profundidade o que eu quero falar relacionado à questão do outro lado. Versículo 22 fala assim: logo em seguida Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fosse adiante dele para o outro lado, entendeu? Para o outro lado. Vou repetir mais uma vez para você entender essa reflexão quando eu falei relacionada à questão do outro lado. Falei a parte 1, agora eu vou para a parte 2. Versículo 22. Logo em seguida Jesus insistiu com os discípulos para que entrasse no barco e fosse adiante dele para o outro lado. Enquanto ele despedia a multidão, tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerar a distância. Em algumas versões fala que já estava no meio do mar, da terra. Beleza? Fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele, contra o barco. Você vê como a situação era complicada dos discípulos. E aí em seguida fala: na alta madrugada Jesus seguiu-se sobre o mar. E ele andando sobre o mar, quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disse: é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenha medo. Não tenha medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Jesus respondeu: venha. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e começou a afundar e gritou: Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? E quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Depois de atravessarem o mar, chegaram a Genezaré. Quando os homens daquele lugar reconheceram Jesus, espalharam a notícia
em toda aquela região e lhes trouxeram os seus doentes. Suplicavam-lhes que apenas pudesse tocar na borda do seu manto, e todos os que nele tocaram ficaram curados. Então, você vê aí, livro de Mateus, capítulo 14, do versículo 22 ao 36. Essa observação que eu quero fazer nessa segunda parte, voltada à questão do outro lado. Sabemos que nada na vida, nada na vida você vai conseguir se você ficar na metade da situação. Aqui Jesus já tinha terminado uma grande obra. Olha como a obra missionária é muito importante nós estarmos atentos à nossa chamada. Deus nos chamou para uma grande obra. Por isso que ele lá fala no livro de Marcos, fala: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Aqueles que crerem em meu nome serão salvos, os que não crerem já estão condenados. Então, o nosso papel como pastor, como o diácono, como presbítero, como evangelista, como missionário, enfim, como obreiro da casa do Senhor, é anunciar o evangelho, é ter uma trajetória com o Senhor, né? Não é nós pararmos no tempo e ver as situações adversas que se encontram e aí a gente parar, né? Se atemorizar, ficar com medo, apavorado e afundar no meio das situações. Não é isso que Deus quer. Deus nos chamou para uma grande obra. Ele fala que no mundo nós vamos ter aflições, mas nós temos que ter bom ânimo. No mundo nós vamos ter provações, mas temos que ter bom ânimo. No mundo nós vamos ter adversidade, mas temos que ter bom ânimo. No mundo nós vamos enfrentar gigantes, mas nós temos que ter bom ânimo. No mundo nós vamos enfrentar enfermidade, mas temos que ter bom ânimo. No mundo nós vamos enfrentar tempestade, mas tenha bom ânimo. No mundo nós vamos enfrentar fome, mas tenha bom ânimo. No mundo nós vamos enfrentar os vírus da vida, mas tenha bom ânimo. Então no mundo nós vamos enfrentar todo tipo de coisas que vem adversa, porque nós estamos nesse mundo, mas nós não somos deste mundo. A Bíblia fala que nós andamos dentro de um caminho contrário. Nós estamos andando contrário relacionado à questão deste mundo. Tudo que nós fizemos é contra o mundo, é contra o sistema do mundo. Por isso que aqui nós vemos o texto que Jesus, ao terminar aquela obra, ele mandou os seus discípulos ir avante, pega o barco e vai avante, vai adiantando a obra lá do outro lado. Do outro lado do mar existia a obra. Você vê o texto que quando chegou do outro lado, naquela terra ali, já existia pessoas já de prontidão para receber o evangelho e para receber as curas. E sabemos que nada mudou. O Jesus daquela época é o mesmo Jesus de hoje. O que diferencia é as pessoas que foi chamada, elas estão perdendo o foco, estão perdendo o sentido da sua chamada. Muitas vezes as pessoas querem estar dentro de uma chamada missionária, mas visando lucro financeiro, visando fama, visando coisas materiais desta terra. Mas o evangelho não é só isso. A nossa chamada, ela não fica presa em sistema deste mundo. A nossa chamada, ela não vai ficar presa aos ventos deste mundo. A nossa chamada, ela não vai ficar presa à questão das tempestades desta vida. A nossa chamada com o Senhor Jesus Cristo não vai ficar preso às enfermidades desta vida. A chamada que nós temos com Jesus, ela não vai ficar presa a nada relacionado a este mundo. As tempestades, a fome, peste, os vírus, todo tipo de coisa ruim que você imaginar debaixo dessa terra. A nossa chamada com Jesus Cristo, ela vai a muito além do que isso aí. Temos que atravessar todo esse sistema podre que o mundo apresenta, o sistema do pecado, o sistema maligno, o sistema do próprio Satanás, querendo naufragar a nossa vida, naufragar o nosso barco espiritual. Mas eu te falo nesta manhã, dentro dessa reflexão,
tenha bom ânimo, atravesse essa situação. Você precisa chegar do outro lado. E quando você não chegar do outro lado, você não vai ter vitória. Porque ali nós vemos o texto que Jesus foi para o monte orar, e quando ele chegou no monte para orar, creu. A Bíblia não fala, mas dá para entender que o próprio Deus revelou para ele, para o próprio Jesus: vai, volte, porque os seus discípulos estão passando por uma grande luta. Eles estão no meio do mar, tinha que chegar até no outro lado para poder fazer a obra, mas eles não estão tendo a ousadia para chegar do outro lado. Eles estão enfrentando luta, e diz ali que era contrário, o mar estava vindo contrário, o vento estava vindo contrário. Eles remavam, mas não saía do lugar, porque era como você esteja fazendo um esforço ao contrário, estava remando ao contrário. O vento vinha e não ajudava. Sabemos que quando nós estamos no meio de determinada situação, é dessa forma que acontece. A gente rema, tentando sair daquela situação, mas parece que quanto mais você se mexe, mais a situação fica mais difícil. E aí entra a mão poderosa de Deus, entra a ação sobrenatural de Deus. Foi o que aconteceu. E aí veio Jesus sobre a zona do mar, sobre o mar, andando sobre o mar, uma ação sobrenatural que os discípulos nunca tinham visto na sua vida durante o tempo que ele estava trabalhando com Jesus. Então foi a primeira ação sobrenatural que os discípulos viram em questão de sair desse estado físico e ficar no estado sideral, no estado entre a água e o... É um estado que não dá nem para explicar, é um fenômeno sobrenatural. Então ele veio andando sobre o mar. E quando os discípulos viram que era Jesus que vinha sobre o mar, eles não reconheceram. De imediatamente eles não reconheceram que era Jesus. Por que eles não reconheceram? Porque quando nós entramos dentro de um estado sobrenatural, quem não é sobrenatural, ele não vai nos reconhecer. Não reconhece. Eles não vão reconhecer porque eles estão dentro de um estado natural, estão dentro de um estado carnal. Então você pode observar que quando nós estamos dentro de um mundo sobrenatural, as pessoas olham para a gente e nos vê diferente. Vê a nossa face brilhando, a voz muda, tudo muda quando você está dentro de um campo sobrenatural. E Jesus estava dentro de um campo sobrenatural e veio em direção aos discípulos. E quando os discípulos viram aquela pessoa vindo sobre o mar, eles ficaram com medo, apavorados, e disseram: é um fantasma. Então eles chamaram o seu mestre de fantasma. Por quê? Porque viram Jesus quase como uma transfiguração, andando sobre o mar, resplandecendo sobre aquelas águas. E quando eles viram, eles ficaram apavorados, porque nunca tinham visto uma manifestação daquela, e olharam e disse: é um fantasma. Mas aí Jesus falou: não, sou eu, Jesus, o seu mestre. E aí os discípulos ficaram ali pensando. E aí Pedro, como ele era um discípulo mais assim, adiantado nas coisas, disse: então, se és tu, me manda aí sobre as águas. E aí Jesus deu a ordem: venha. E nós vemos o texto que Pedro começou a andar por cima das águas, por cima daquela situação que estava contra ele. Olha a situação, o vento que estava contrário, o mar que estava agitado, e Pedro saiu do barco e começou a caminhar e olhando em direção a Jesus. Enquanto Pedro estava olhando para Jesus, reconhecendo Jesus, tirou o fantasma que estava dentro da sua mente, tirou o fantasma que estava dentro do seu ser, tirou o fantasma que estava dentro da sua alma, tirou o fantasma que estava dentro do seu espírito, tirou o fantasma que estava dentro do seu inconsciente, tirou o fantasma que estava dentro dos seus olhos, o véu caiu e ele começou a andar em direção a Jesus. E diz a Bíblia que ele andou ainda sobre as águas, mas aí quando ele observou o vento, olha a situação, quando ele observou o vento, viu que era real, o vento era forte, ele começou a afundar. Quer dizer, ele tirou o olhar de Jesus, ele tirou o olhar
do homem poderoso dessa terra, o homem que morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Quando ele tirou o olhar, diz a Bíblia que quando ele tirou o olhar e olhou para o vento, ele começou a afundar. Não é diferente. Deus nos chamou, nos colocou numa obra maravilhosa, mas chega um momento nas nossas vidas que muitas vezes você começa a olhar para Jesus e já vê Jesus de uma forma como um fantasma. Quando você sai do campo sobrenatural e entra dentro de um campo carnal, dentro de um campo que não é espiritual, você vai ver Jesus como um fantasma. Mas quando você parte para dentro de um campo sobrenatural, você vai ver Jesus como o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, como a estrela resplandecente da manhã. É dessa forma que funciona. Então, enquanto Pedro estava olhando para Jesus, ele continua andando sobre as ondas do mar. Mas quando ele tirou e olhou para o vento, ele começou a afundar. E é da mesma maneira, quando nós tiramos o olhar de Jesus, começamos a afundar dentro dos nossos problemas. Os problemas que é coisa pequena, que poderia nós passar por cima dos problemas, nós começamos a afundar dentro do problema. Qual era o problema de Pedro e qual era o problema dos discípulos? Era o mar, era o vento. Então, quando Pedro tirou o olhar de Jesus, ele começou a afundar sobre os problemas que era o mar e era o vento. Então, meu amigo, em nome de Jesus Cristo, você precisa chegar do outro lado. E para você chegar do outro lado, você tem que tirar o olhar do vento, tem que tirar o olhar das tempestades desta vida, tem que tirar o olhar desses vírus da vida, tem que tirar o olhar das enfermidades que o mundo apresenta, tem que tirar o olhar da fome que o mundo apresenta, tem que tirar o olhar das aflições que o mundo apresenta, tem que tirar o olhar de tudo aquilo que atrapalha a sua caminhada, a sua trajetória com Jesus, a sua trajetória para chegar do outro lado, porque quando você chegar do outro lado, tem obra ainda para fazer. Antes tem obra, e eu não sei qual é o meio termo que se encontra. Se você está no início do seu ministério, se você está na metade do seu ministério, ou se você já chegou no final do seu ministério. Uma coisa eu sei, que Deus te chamou, Deus me chamou para uma grande obra missionária, e ela tem que ser executada na nossa vida. Nós não podemos ficar parados, anestesiados só no início. Temos que partir para frente, temos que atravessar os mares da vida, temos que atravessar os ventos da vida, temos que atravessar as tempestades da vida. Por mais alta que seja, temos que chegar do outro lado. E enquanto você não chegar do outro lado, você não vai obter a vitória. O texto sagrado fala que temos que chegar do outro lado. E quando Jesus chegou, que entrou dentro do barco, a tempestade acalmou, o vento acalmou, tudo voltou ao normal. Quando você entra dentro do campo sobrenatural da coisa, Jesus chega e te socorre, e aí você não vai mais afundar sobre as situações que você anteriormente ou posteriormente você já estava afundando. Convide Jesus, né? Olhe para Jesus, não tire o olhar de Jesus, que com certeza você vai chegar do outro lado, porque Jesus vai entrar dentro da sua situação, vai entrar dentro do seu barco, né? Dentro do seu campo que você está navegando, está andando, e aí tudo vai se acalmar e você vai chegar do outro lado. E quando você chegar do outro lado, tem obra para fazer. Quando eles chegaram do outro lado, já tinha pessoa ali, e quando reconheceram que era Jesus, partiram, convidaram muitos para que recebesse a bênção do Senhor Jesus Cristo. Então, nessa reflexão, o que eu quero te falar é que você precisa chegar do outro lado. Porque se você não chegar do outro lado dessa situação que você se encontra, não tem como você ter vitória. Se você ficar no início, não tem. Jesus falou para os discípulos: ei, entra no barco. Então Jesus nos convida: ei, entra dentro da obra, entra dentro dessa causa que você está tentando resolver, e tem que entrar para dentro. E diz a Bíblia que o barco ele começou a andar sobre as ondas do mar ali, e já estava na metade do mar, e Jesus teve que socorrer eles, porque não eles iam ali naufragar. Na nossa vida é a mesma coisa. Deus manda entrar na situação, Deus nos chama, vai, inicie,
né? E aí eu não sei qual é a etapa que você se encontra dentro do seu ministério, dentro de um projeto, dentro dos seus ideais, dentro dos seus sonhos, dentro do seu empreendedorismo, dentro da sua empresa, dentro dos seus negócios, dentro da sua faculdade, aquilo que você está fazendo, se está no início, se está na metade ou se está para terminar. Uma coisa eu sei, que sozinho você não vai conseguir de maneira nenhuma, porque os fantasmas da vida podem aparecer. Você pode estar olhando para o seu Redentor, pode estar olhando para o seu Deus, e muitas vezes você pode estar vendo como um fantasma. Então, quando você entra dentro do campo sobrenatural, você vai ver Deus como Deus, você vai ver Jesus como Jesus. E aí há uma diferença, que se você está vendo fantasma na questão do Deus que tu serve, é porque você está dentro de um campo carnal, dentro de um campo natural. Passa para dentro do campo sobrenatural, que você vai ver Jesus como Ele é, e aí Ele vai te ajudar, Ele vai te socorrer, Ele vai te levar do outro lado para poder você cantar o hino da vitória. Então a vida funciona dessa forma, e você ficar só no início, só reclamando, só murmurando, não vai resolver. Tem que partir para a luta. Se você chegar no meio da situação, não vai resolver também. Você tem que chegar até o fim. Eu não sei qual é o seu negócio, eu não sei qual é o seu sonho, eu não sei qual é o seu empreendedorismo, eu não sei qual é a sua ideia, eu não sei qual é o seu projeto, mas uma coisa é certa: você precisa chegar do outro lado. E quando você não chegar do outro lado, que é você vencer toda essa situação, não tem como você se alegrar, não tem como você se regozijar, não tem como você estar contente. Você só vai ficar contente quando você chegar do outro lado. Você não pode de maneira nenhuma, por mais que você afunde, mas Jesus está ali para te ajudar, te socorrer. Pedro afundou, mas Jesus chegou ali e pegou nos braços dele e levantou. Se por acaso você está afundando em uma determinada área, não seja orgulhoso, chame o Jesus, peça socorro a Ele, porque Ele vai te socorrer, Ele vai estender as suas mãos e vai te levantar do meio dessa situação. Foi o que aconteceu com Pedro. Pedro não foi besta, ele começou a clamar: salva-me! E aí Jesus estendeu a mão e levantou ele do meio dessa situação. Eu não sei qual é a situação que você se encontra, mas se você se encontra dentro de uma situação que você já vê que está afundando, estenda as suas mãos, ou seja, fale com Jesus, né? Clame por Jesus, porque Ele vai estender as suas mãos e vai te socorrer. Tá bom, meu irmão? Que nessa reflexão você possa acordar. Do outro lado é onde está a vitória. Antes não tem vitória, no meio não tem vitória, só tem vitória depois que você atravessa toda aquela situação. Amém? Que Deus abençoe, shalom, até a próxima reflexão.